Vamos conversar agora no Sistema Rural de Comunicação com o Monsenhor Flávio Medeiros, padre ceredoense que reside em Roma. Monsenhor Flávio, o conclave está prestes a começar, né? O que é que dá para falar da expectativa em Roma, mas uma expectativa em Roma que se coaduna, né? Que se manifesta no mundo inteiro, né? Como é que está as expectativas para o conclave que inicia nesta quarta-feira? Bom dia. Bom dia, José Geraldo, prezados ouvintes do programa Panorama 95, da emissora Audi Caicó, nossos conterrâneos, todos os que nos ouvem. Estamos aqui na cidade do Vaticano, vivendo um momento de muita esperança. Essas horas que antecedem o início do conclave, para nós se constituem um período de oração pelos cardeais, a fim de que se deixem guiar pelo Espírito Santo de Deus na escolha de um pastor que possa ser para a igreja e para a humanidade este vínculo de unidade, este homem capaz de confirmar a fé da igreja, de tecer laços a favor da paz no mundo, a favor da promoção da dignidade da pessoa humana. Então, todas essas são expectativas muito legítimas que nós estamos vivenciando num clima de oração aqui na Basílica de São Pedro, onde eu trabalho. Vivemos essa atmosfera celebrativa e de oração para sermos, assim como intercessores dos cardeais, para que hajam segundo o coração de Deus, aquilo que Deus espera para esta importante decisão que é o sucessor do apóstolo Pedro, na herança do magistério do Papa Francisco, tão rico e tão fecundo de bênçãos. Padre, evidentemente que os preparativos estão a todo vapor para o conclave, mas que entre os preparativos estão as reuniões que os cardeais fazem. Dá para entender, dentro das reuniões, que rumo os cardeais querem para a Igreja Católica, e evidentemente que nessa reunião vai se tratar também aí o desejo da sociedade, dos fiéis, o rumo que a Igreja Católica vai tomar para os próximos tempos. As congregações gerais, que fazem parte de uma instituição que precede o conclave, portanto, é uma situação já de pré-conclave, foi sempre de muito auspício, muito querida pelos papas, que legislaram acerca da preparação para a eleição do sumo pontífice. Então, por um lado, nas congregações gerais, os cardeais, eu diria três aspectos. Primeiro, eles debatem entre si, cada um segundo uma lista de precedência, segundo alguns critérios pré-estabelecidos, tomam o uso da palavra para refletir sobre o estado da igreja no mundo inteiro, nos países de antiga e de nova evangelização, a situação dos cristãos que são perseguidos por causa da sua fé, a situação de problemas os mais variados para o anúncio do evangelho em tantos países. Também, naturalmente, se discutem aquilo que de bom, de positivo, de frutuoso a igreja tem conquistado em tantas partes no mundo onde ela estende a sua missão evangelizadora. Esse é um primeiro aspecto. O segundo é dos cardeais poderem se conhecer um pouco mais, poderem ter um contato físico, trocar uma palavra, ter a impressão daquilo que é a humanidade de cada um deles, as suas próprias sensibilidades. Esse é um segundo aspecto. E é muito importante porque, é,
se sabe que o Santo Padre Francisco criou vários cardeais, mas em função de muitas vicissitudes, eles tiveram poucos encontros. Isso é um dado de fato. Então, é um momento para que eles possam se entrosar muito. Muitos provêm de países distantes, outros são mais idosos, alguns poucos são mais jovens. Então, é um momento de vamos dizer assim, de entrosamento, de familiarização entre os membros deste corpo eclesial que é o Colégio dos Cardeais, que tem a responsabilidade de eleger o Papa. E um terceiro aspecto que é muito pertinente às congregações gerais dos cardeais, é o aspecto de considerações práticas acerca daquilo que eles estarão vivendo nesses dias. Se nós pudéssemos usar uma imagem própria do nosso povo sertanejo, aquela expressão que diz assim, é que um ou outro pode ser, abre aspas, marinheiro de primeira viagem, se diz. Muitos cardeais são marinheiros de primeira viagem. Então, o aspecto prático das congregações gerais é para que eles tomem a consciência daquilo a cujo teor eles vão ao encontro, como, por exemplo, a questão do segredo, do sigilo pontifício, sujeito a sanções canônicas também, se a pessoa não observar o segredo, digamos, canonicamente a pessoa é penalizada. Então, a questão do segredo pontifício, depois outros aspectos mais práticos, como alojamento, como é que será o programa que precede os escrutínios, as votações e assim por diante. Então, é todo um contexto. Naturalmente, tudo isso muito embebido de uma atmosfera de oração, muito convite ao silêncio, à reflexão, à leitura orante da palavra de Deus, à celebração da Eucaristia. Eles vieram muito numerosos participar dos 9 dias, chamados de novendiales, quer dizer, 9 dias consecutivos depois do sepultamento do Papa que faleceu. Há uma tradição que se remonta à Idade Média. Se celebram 9 dias consecutivos de missas. E os cardeais vieram, participaram desses 9 dias, que concluiu-se domingo passado. Então, tudo isso dentro de um contexto que preenche o tempo, preenche a jornada, e a gente vai caindo mesmo nessa atmosfera, porque, vamos dizer também essa palavra, a máquina do conclave já está em pleno vapor. Ela só agora está faltando somente o ato formal do seu início, que será a partir do dia de amanhã, com uma missa celebrada e transmitida para o mundo inteiro, amanhã às 10 horas da manhã, que serão 5 horas da manhã aí no Brasil, haverá essa missa com o povo, a participação do povo, e na parte da tarde, os cardeais já entram na extrema e muito séria clausura. Eles estarão enclausurados, não tem celular, inclusive eu pedi que esse convite que vocês me fizeram, ao qual me senti muito honrado, essa entrevista pudesse ser feita agora, porque já a partir de hoje à noite nós estaremos sem internet aqui no território da Cidade do Vaticano. Para falar ou para usar a internet, a gente vai ter que sair do território, porque tudo vai ficar sob essa proteção e não temos nem Wi-Fi, nem dados móveis, nem nada, por causa do sigilo próprio do conclave. Padre Flávio, esses aspectos que o senhor falou aí, baseado nesses aspectos, é possível dizer que o perfil do novo padre, do novo Santo Padre, do novo Papa, possa sair exatamente dessas reuniões
que os cardeais estabeleceram nesses últimos dias, é possível que esses discursos, essas temáticas tratadas pelos cardeais possam também ser objeto para traçar o perfil do novo Papa? Sim, naturalmente, esses dias que precedem, eles já têm falado entre si, etc., já deverão ter uma ou outra ideia, mas é muito natural que na consciência destes homens de igreja esteja um desejo profundo para que o Papa seja alguém capaz de unir a igreja no mesmo ideal, de fazer com que nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre cada vez mais conhecido, para que a sua mensagem seja cada vez mais vivida pelos cristãos, pelas famílias, na vivência diária da palavra de Deus, dos sacramentos, da participação na vida da igreja, e que seja um homem capaz de fazer com que a igreja leve adiante a sua missão, não fique paralisada em si mesma, não olhe para trás, ela continue a se evangelização, como o próprio Cristo disse ao apóstolo Pedro. Então, essa é a missão que os cardeais esperam encontrar no homem justo. E o Espírito Santo estará ajudando os cardeais nessa escolha, né? Então, por outro lado, temos a herança do pontificado de grandes, imensos papas, como Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI e agora o Papa Francisco. Então, é uma cadeia ininterrupta que, na singularidade da pessoa, porque ninguém é igual a si mesmo, ou seja, o próximo Papa não será uma xerox do Papa Francisco, nesse sentido, mas ele terá sobre os seus ombros a sua herança, o chamamento que o Papa Francisco fez à humanidade pelos valores da paz, dos valores do Evangelho, esse olhar sobre os excluídos, sobre a pobreza, tudo isso o novo Papa deverá ter diante dos seus olhos e levar adiante este legado. Paralelo a tudo isso que o senhor está falando aí, que nós estamos conversando aqui, surgem listas, surgem nomes, a grande imprensa, o grande mundo, aí, a sociedade de forma geral, apontam esse ou outro cardeal. É lógico que tem aqueles favoritos, né? Despontam aí à frente das listas papáveis aí. A Igreja Católica não caminha necessariamente por essas questões de especulação, não é isso? Absolutamente, pronto. Você tocou num argumento muito certo. Por exemplo, a imprensa, ou então uma outra forma de pensamento pode traçar as suas listas de papas. Agora, existe um ditado muito famoso em Roma, muito secular, este ditado, é um ditado popular. Diz assim: muitas vezes, quem entra papa sai cardeal. Então, isso quer dizer que já a história já foi encarregada, ela mesma, de dar esse testemunho, que muitos daqueles que estavam nas famosas listas entraram papas, ou seja, já eleitos pela mídia, pelos jornais e tudo, e saíram cardeais. Mas também pode acontecer o contrário. Pode acontecer que quem está nas listas pode chegar. Ou seja, qualquer um dos padres cardeais presentes na Capela Sistina poderá potencialmente ser eleito papa. Então nós cristãos, nós somos chamados a ter um olhar de fé e não da lógica meramente humana sobre um momento decisivo como esse que nós estamos vivendo, como o conclave da eleição do novo Papa. Então, ter esse olhar de fé é saber o seguinte: sim, a lista ela está ali. Pode ser, pode não ser. Não sei se eu me explico bem.
Ela pode ser, quanto também pode não ser. Isso vai depender muito daquilo que os cardeais, iluminados pelo seu espírito de pertença à igreja, pelo seu espírito de uma fé profunda, uma fé eclesial, eles poderão suscitar, sendo inspirados, guiados, como eu disse anteriormente, por esse espírito de oração, por esse desejo de servir a igreja. E não por lógicas de dominação, de poder, de prestígio, disso e daquilo outro. Isso não é dos discípulos de Cristo. Nosso Senhor nos diz: aquele que quiser ser o primeiro, seja o último e o servo de todos. Aliás, aquilo que o Papa é, em uma de suas nomenclaturas, em uma de suas proposições que se faz sobre a sua pessoa, é aquela de ser o servo dos servos de Deus. Isso é muito bonito, né? Então, tem também um outro aspecto que é importante que seja levado em consideração. O fato de que o Papa é o líder da Igreja Católica, é o chefe da Igreja, o chefe do Colégio dos Bispos, tudo isso nós sabemos. Mas, por outro lado, às vezes nós nos esquecemos muito disso, que o Santo Padre é também chefe de Estado. Então, ele é o chefe da Igreja, ele é um líder religioso da Igreja Católica. Mas, por outro lado, ele é um chefe de Estado, o que é um benefício para a Igreja. Porque, pelo fato de ele ser um chefe de Estado, ele pode lutar pelos direitos da humanidade, pode lutar pela paz, pode entrar na Organização das Nações Unidas e fazer o seu papel de conciliador, de procurar cada vez mais a promoção da dignidade da pessoa humana. Por falar em legado, né? O senhor está falando aqui muito do legado do Papa Francisco, estamos falando, o senhor teve a oportunidade também de trabalhar ao lado do Papa Francisco. Como foi conviver ao lado dele? Quem era o Papa Francisco? Que legado ele deixa, na opinião do Monsenhor Flávio? Papa Francisco, ele assinalou profundamente a minha vida como sacerdote. Nós estamos aqui ao seu serviço, estivemos aqui ao seu serviço desde o momento da sua eleição, naturalmente, e ultimamente ele me inseriu no corpo da Basílica de São Pedro para o serviço ministerial a favor da própria instituição, no dia 17 de dezembro de 2021, e para isso eu serei eternamente agradecido ao Papa Francisco. Nós permanecemos nesses dias, desde a sua morte, muito saudosos, nos lembramos muito dos bons momentos, inclusive momentos de boa convivência na Casa Santa Marta, e essa saudade nós também queremos vê-la aos olhos da fé, tendo consciência de que o Santo Padre Francisco, ele nos assiste, ele intercede pela caminhada da igreja, nós que peregrinamos neste mundo rumo à casa celeste. Eu já disse até em outra entrevista, falando aqui à Rádio Rural de Caicó, eu acho importante sublinhar isso. Eu sempre, assim, na convivência, às vezes até conversando, ou em um momento ou outro, eu sempre tinha uma sensação muito interessante diante do Papa Francisco, porque ele me lembrava muito a pessoa de Dom Manuel Tavares de Araújo. Eu já disse isso a várias pessoas. Eu, falando com o Papa Francisco, não era tanto o aspecto físico, eram algumas coisas dele, as intuições, o modo dele olhar para nós, ou dizer uma brincadeira, ou dar uma mensagem. Me lembrava muito Dom Tavares, que foi bispo da Diocese de Caicó, e a quem eu tinha uma grande veneração desde o tempo de criança e adolescente, quando ele vinha principalmente para as festas de Nossa Senhora da Guia, em Acari. E eu sempre
fazia esse paralelo entre Papa Francisco e Dom Manuel Tavares, o que muito me alegrava. Museu Flávio Medeiros, muito obrigado pela participação aqui no Sistema Rural de Comunicação. Parabéns pelo trabalho do senhor aí na cidade do Vaticano, né? Sucesso nas próximas missões. E para encerrar, queria que você deixasse uma mensagem ao povo do Seridó, ao povo da Diocese de Caicó, ao Sistema Rural de Comunicação, na expectativa aí para o conclave que começa nesta quarta-feira. Muito obrigado. A mensagem que eu deixo para o povo da Diocese de Caicó, para quem nos vê nesse momento e escuta, é que o Papa Francisco se lembrou bem da Diocese de Caicó antes de passar deste mundo para a glória de Deus. O Papa Francisco deu à Diocese de Caicó um novo bispo. Portanto, o povo do Seridó tem essa dupla missão de viver a esperança de um novo Papa e de um novo bispo. E com a Sagrada Escritura, nós poderemos dizer também nós, o povo do Seridó, o povo tão acolhedor, tão cristão, tão católico, tão amante do Evangelho, juntos poderão dizer: bendito aquele que vem em nome do Senhor, aplicado ao Papa Francisco e aplicado ao novo bispo da Diocese de Caicó, do Antônio Reis. Muito obrigado por essa participação e quero deixar para vocês todos o meu abraço e o meu afeto.